Olá, meus amados. A paz de Jesus esteja com vocês nesse domingo lindo, maravilhoso, abençoado do Senhor. Que privilégio estarmos vivos, respirando nesse dia 20 de fevereiro de 2022. Estou aqui, Neide Fogo, nessa Léxia Divina para trazer a palavra do Senhor, que está no Evangelho de hoje, o Evangelho lindo, que é o Evangelho que é muito conhecido do Sermão da Montanha, que Jesus fala poderosamente para cada um de nós, que está em Lucas no capítulo 6, no versículo 27 ao 38, que diz assim a poderosa palavra de Deus: Digo-vos a vós que me ouves, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam. Abençoai o que vos maldizem e orai pelo que vos injuriam. Ao que te ferir numa face, oferece também a outra. E ao que te tirar a capa, não impeças de levar também a túnica. Dá a todo o que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não lhe reclames. O que queres que os homens vos façam, fazei-os também a eles. Se amais os que vos amam, que recompensa mereceis? Também os pecadores amam aqueles que os amam. E se fizeis bem aos que vos fazem bem, que recompensa mereceis? Pois o mesmo fazem também os pecadores. Se emprestai àqueles que esperais receber, que recompensa mereceis? Também os pecadores emprestam aos pecadores, para receberem outro tanto. Pelo contrário, amai os vossos inimigos, fazei bem e emprestai sem esperar nada. E grande será a vossa recompensa, e sereis filho do Altíssimo, porque ele é bom para com os ingratos e maus. Sede misericordioso, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e serei perdoados. Dai, a vós será dado. Será colocado em vosso regaço medida boa, cheia de recalcada e transbordante, porque com a mesma medida com que medirdes, sereis medido vós também. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E toda a passagem da palavra de Deus, ela é muito rica, mas como vem falar nessa passagem, amor aos inimigos. E como é difícil a gente amar nossos inimigos. E Jesus, ele vem nessa palavra exatamente dizer para os seus que é muito fácil a gente amar quem nos ama. É muito fácil a gente perdoar quem nos perdoa. Mas Jesus quer mostrar para cada um de nós que não há sentido de amar só quem nos ama. Precisamos ir muito mais além, porque o Evangelho é o amor, o Evangelho é o perdão, o Evangelho é a misericórdia do Senhor. E precisamos vivenciar. Eu, Neide Fogo e você, só iremos realmente entender o Evangelho quando a gente colocar em prática o que Jesus nos ensina. Porque muitas vezes a gente lê a palavra, a gente prega a palavra, mas não vivenciamos plenamente o que a palavra vem falar. E quantas vezes a gente é perseguido, quantas vezes a gente é humilhado? Será que fazemos como Jesus disse, bater numa face oferece a outra? Será que nós estamos vivenciando esse sermão lindo que Jesus colocou para cada um de nós? Meus amados, eu falo por experiência própria, como é difícil. Mas quando eu lembro que Jesus, naquela passagem da mulher pecadora,
Quando as pessoas estão com aquela pedra para jogar naquela mulher, para condenar, porque ela era pecadora, e Jesus olha e diz assim: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E ninguém atirou. Ali foi mostrado o amor e a misericórdia de um homem chamado Jesus, de um homem que não condenou, ele só amou. E quando ele olha para aquela mulher no chão, ele olha com amor e diz: filha, ninguém te condenou. Eu também não te condeno. Vai em paz. E infelizmente, muitas vezes vivemos numa caminhada cristã que a gente condena mais do que ama. Que a gente pega as pedras, não as pedras físicas, mas muitas vezes no julgamento, nas palavras, a gente julga os nossos irmãos no lugar de acolher. Se eu que prego a palavra, se você que escuta e está numa caminhada, se a gente não viver esse amor, esse perdão, é em vão que a gente diz ser cristão, porque cristão é ser cristão plenamente, é de Cristo. E viver o Cristo é viver o amor, viver o Cristo é viver a misericórdia, é viver o perdão, porque se eu não perdoo, como eu vou querer ser perdoada? E quando diz aqui, sede misericordioso, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não serás julgado. E muitas vezes essa misericórdia, a gente coloca ela do lado. Muitas vezes a gente só faz julgar, no lugar de acolher o irmão. Seria tão diferente, irmãos, se todos nós, no lugar dos nossos irmãos de caminhada, do resgate ou fora do resgate, quando eles caíssem, no lugar da gente se compadecer da sua queda, de acolher, de chorar com ele, de estar ali perto dele, seria tão diferente se no lugar de a gente julgar, a gente amasse. Eu me lembro de um testemunho, meus irmãos, que eu escutei na Canção Nova há muitos anos, de uma mulher que estava em sua casa e de repente um rapaz entra, invade a sua casa, estava fugindo. Aquela mulher acolheu aquele rapaz na sua casa. De repente alguém bate na porta dela e ela recebe a pior notícia que uma mãe poderia receber, que o filho dela tinha sido assassinado. E por coincidência e providência de Deus, o rapaz que tinha matado o filho dela era exatamente aquele rapaz que invadiu o apartamento dela e ela escondeu. Aquela mulher olhou para aquele rapaz e perdoou por ele ter assassinado o seu filho. Ele foi preso e aquela mulher, todo final de semana, ia visitar aquele rapaz com amor. E quando eu escutei esse testemunho, eu chorei, porque eu pensei: Senhor, como eu estou tão distante de Ti. Essa mulher, ela viveu o evangelho em prática. Ela não poderia ser uma pregadora, mas ela viveu plenamente o evangelho. Ela teve misericórdia, ela perdoou, ela amou aquele rapaz que tirou a vida do seu filho. Como será que eu e você, a gente tinha essa atitude de alguém chegar a tirar a vida do nosso filho? Você que é pai, você que é mãe, e você teria essa capacidade de olhar para o assassino e dizer: eu te perdoo, porque Deus te perdoou, porque Deus te ama, eu também te acolho. E eu digo a vocês, esses dias, como teve esse assassinato em Glória daquelas duas jovens, e aquele homem que estava sendo procurado, muitas pessoas julgando, até eu julguei. Tantas pessoas dizendo que era bom que ele fosse preso, era bom que cortasse a mão dele fora, era bom que cortasse os órgãos genitais dele fora. E foram tantas coisas, até eu disse assim: a morte para ele ainda é pouco. Era bom que ele fosse preso, jogado a chave fora e ele ficasse sem comer e sem beber. Mas quando eu falei isso, o meu humano, aí eu parei e pensei: Jesus, como Jesus, ele ia tomar uma atitude diante desse homem? Porque é muito fácil eu falar
e você, diante de ver tantas tragédias acontecendo. E eu falei, mas depois eu pensei que o nosso Deus é um Deus de amor e de misericórdia. Ele não condena. Eu não sei até que ponto nós estamos nessa caminhada cristã. Quantas vezes a gente não caiu? Quantas vezes a gente não pensou em desistir? Mas o Senhor estava lá, lutando por mim e por você. Esse evangelho vivo, amor os inimigos, porque muitas vezes nós agimos como inimigo do Senhor, porque nós não amamos plenamente o Senhor como Ele merece ser amado. Muitas vezes a gente está numa caminhada, mas a gente não ama o nosso irmão, a gente não acolhe o nosso irmão, principalmente o próprio Jesus. Como diz assim, Pedro diz, Senhor, para onde eu irei? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. A gente vê o amor de Jesus porque esse amor que Pedro declara para Jesus, Pedro nega Jesus por 3 vezes. Por 3 vezes ele diz que ama Jesus. Sim, Senhor, tu sabe que eu te amo. Sim, Senhor, tu sabe que eu te amo. E por 3 vezes Pedro negou. Ele negou, mas ele se arrependeu. E o que Jesus fez? Jesus perdoou. Jesus perdoou Pedro de maneira tão grandiosa que ele olhou para aquele homem que negou ele e escolheu ele para ser o líder, para ser o alicerce da nossa igreja. Porque ele amou, ele sabia a essência de Pedro, mesmo diante do seu pecado, mas ele sabia, ele conhecia o coração. E eu quero dizer para você que muitas vezes a gente cai, muitas vezes a gente decepciona e nega Jesus. Mas ele conhece a tua essência, ele sabe da minha essência e ele não desiste. O que eu quero dizer para você nessa palavra desse evangelho de hoje, que esse amor incondicional que Jesus tem por mim e por você, nós precisamos ter aos nossos inimigos. Que não é fácil a gente ser perseguido, não é fácil a gente ser julgado, não é fácil a gente ser abandonado, não é fácil a gente ser traído, mas o Senhor diz, amai os vossos inimigos. E quantas vezes os inimigos se levantaram contra a tua vida e contra a minha vida, mas estamos aqui erguidos, porque aquele que amou primeiro nos sustenta, que é Jesus. E eu não posso falar de amor ao próximo sem falar o quanto Jesus ele me ama, o quanto ele não desistiu de mim. E eu quero vivenciar, meus amados, esse sermão da montanha no mínimo detalhe. Se ferir uma face, oferece a outra. Se tirar a tua capa, oferece a túnica. Leva. Será que eu e você tem a capacidade de alguém chegar e levar a gente dizer, leve o resto, leve tudo com você? Que graça tem de amar o que nos ama? Que recompensa, Jesus pergunta, que recompensa você, comunidade resgate, terá se amar só o que vos ama? Que recompensa, comunidade católica resgate, vocês irão ter? Que recompensa, se vocês não olharem para aqueles que precisam realmente e acolherem? Eu pergunto a vocês, que recompensa nós teremos quando passamos na rua e vemos um irmão pedindo esmola, pedindo o que comer e passamos como se nada tivesse acontecendo? Que recompensa terei eu se eu não olhar para aquele meu irmão e ter compaixão, ter misericórdia, amar aquele meu irmão? Quantas vezes a gente passa na rua, vem um homem, vem uma mulher suja,
muitas vezes fedendo, e a gente não quer se aproximar porque a gente tem um certo nojo. E Jesus muitas vezes está ali, ó, querendo ver a tua atenção e a minha. Como nós estamos agindo, como nós estamos vivendo o evangelho do amor, o evangelho da misericórdia, o evangelho do perdão. E eu me lembro que um dia eu passei e tinha uma mulher pedindo esmola. Eu não sou boa, boa é Jesus. Mas eu tive compaixão daquela mulher que morava em outra cidade e ela estava pedindo esmolas porque tinha 3 filhos e não tinha nada para comer em casa. Eu me lembro que o único dinheiro que eu tinha em casa era R$ 50. Isso foi mais ou menos 2 anos atrás. E como eu não tinha como ir em casa, eu liguei para um rapaz, que eu ando com ele, que faz mototáxi. E eu perguntei se ele tinha R$ 50 para me emprestar, para depois eu dar a ele. E disse a ele onde eu estava, lá perto da Compesa. E ele foi e me deu. Quando ele chegou, ele olhou para mim, olhou para aquela mulher e disse: Neide, você vai dar dinheiro a essa mulher? Você a conhece? Eu disse: não, eu não a conheço. Você nunca viu, você vai dar R$ 50? Eu disse: vou. E se ela estiver mentindo? Eu disse: está entre ela e Deus. Mas o que eu não posso ficar é sem fazer nada. Diante de uma mulher que está ali chorando, pedindo dinheiro para dar alimento a seus filhos. E muitas vezes entristece porque tantas pessoas têm condições de ajudar o seu próximo e não ajuda. No dia que a gente amar mais, que a gente perdoar mais, que a gente tiver misericórdia, tudo vai ser diferente. O nosso ministério vai ser mais diferente. Neide, fogo realmente vai ser fogo, porque eu reconheço que eu preciso ir muito mais além do que o Senhor quer na minha vida, no meu ministério, na minha casa, como mãe, como filha, como amiga. Eu preciso ir muito mais além, porque se eu não amar aqueles que muitas vezes me perseguem, eu não sou digna de pegar a palavra e ler para vocês. Se eu realmente não olhar para mim e ver que eu sou falha também, que eu sou pecadora, que eu não posso medir a mesma medida, porque se eu medir as pessoas, eu também serei. Se eu também julgar, eu também vou ser julgada. Mas eu quero pedir a você, meus irmãos, por experiência, por amor, vamos amar. Amar em todos os sentidos, porque o amor, ele tem o poder de transformar. O amor teve o poder de transformar aquela samaritana. O amor teve o poder de transformar multidões de pessoas que seguiam Jesus. Foi esse amor que foi até a cruz. Foi esse amor que deu o último suspiro pela comunidade católica Resgate, por cada servo, por cada ministério. Foi lá na cruz que o ministério do amor, o amor chamado Jesus. E como Jesus ele ama, ele quer que a gente ame também. Que possamos parar e ver se nós estamos vivendo o Evangelho. Porque ler é muito fácil. Falar é muito fácil. Mas o difícil é viver. Como Sérgio estava falando, ele colocou, sobre a gente vencer no Espírito, com o Espírito Santo viver nossas limitações, vencer os nossos pecados. E não é fácil. Muitas vezes a gente não presta atenção no que o fundador está dizendo no áudio, mas não sabe a importância que cada áudio que ele coloca, a essência que nos deixa, aquilo que nos faz crescer. E eu confesso para você que para mim
é gratificante escutar. Mas eu quero é viver. Eu quero viver o que Jesus, ele pede. Porque quando Jesus, ele pede, é para o nosso bem. Quando Jesus diz, não julgue. Porque se você está julgando, você vai ser julgado, entendeu? Se você não perdoar, meu irmão, você não vai ser perdoado, não. Porque muitos estão dentro da igreja e têm mágoas de irmãos de ministério, às vezes por besteiras, por coisas tão pequenas, mas vai guardando aquela mágoa, aquilo vai crescendo e você não consegue perdoar. Às vezes a pessoa fez algo com você, mas não tinha nem a intenção de te machucar, mas mesmo assim você guarda, porque o teu orgulho não deixa você chegar diante daquela pessoa e dizer, eu te perdoo. E o mais difícil, mesmo quando a gente não faz nada de errado e a gente sabe que tem alguém que está machucado com a gente e a gente chegar e dizer, eu quero te pedir perdão, mesmo sem você ter feito nada. Porque Jesus é muito lindo, é muito fácil estar sorrindo, estar glorificando o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quando eu olho nos olhos dos meus irmãos, principalmente da minha família Resgate, quantas vezes a gente não tem máscara diante da comunidade que a gente precisa tirar, meus amados. A gente precisa tirar não porque Sérgio está pedindo, não porque o próprio Jesus ele está pedindo que a gente seja uma pessoa nova, que a gente seja transformada, que a gente seja melhor. E eu escutei Alexia Divino de João Paulo, riquíssimas palavras de João Paulo. Quantas coisas a gente precisa se desapegar, quantas coisas a gente precisa renunciar, deixar de lado. E eu falo por mim mesma, quantas coisas eu tenho que deixar de lado, quantas vezes eu estou mais intertida num celular, intertida em outras coisas e não posso. Por que eu não posso parar e prestar atenção naquilo que é essencial na minha vida, aquilo que é importante? Quantas vezes eu e você, a gente perde tempo com coisas tão banais e a gente não para escutar o Senhor. Que direção, Jesus, o Senhor quer me levar? Quando eu vou pregar, quando eu saio numa missão, ou até sem ser dentro da igreja, porque eu não sou pregadora só dentro da igreja não, viu? A nossa missão não é só dentro da igreja, nos palcos, não. Não é só com o microfone na mão, não. A nossa missão, a minha missão é ser pregadora, pregar Jesus vivo aonde eu estiver. Pode ser na rua, pode ser aonde for, mas Neide Fogo não pode ser só o nome Neide Fogo. Eu preciso, porque eu tive essa experiência com o amor que mudou a minha vida. Eu tenho essa experiência com esse amor que me transforma. Eu tenho experiência com essa misericórdia de Jesus, uma misericórdia que eu pequei, que eu errei, que eu caí muitas vezes, mas que ele lá de mão estendida estava lá dizendo, Neide, levanta, que eu não estou aqui para te condenar, minha filha, eu estou aqui para te amar. E foi esse amor que me levantou e esse amor que me levanta, essa misericórdia de Jesus que não me faz desistir. Então precisamos ter essa misericórdia com os nossos próximos, devemos ter essa misericórdia com os nossos inimigos, porque essa misericórdia e esse amor pode transformar os nossos inimigos nos nossos melhores amigos. Eita glória, Jesus, eu creio. A tua misericórdia, o teu amor, pode transformar aquela pessoa que se levantou contra a tua vida, com calúnias, com invejas, com um monte de coisas. Essa pessoa que já se levantou, ela pode se tornar a tua melhor amiga ou o teu melhor amigo, porque Jesus ele trabalha de maneira extraordinária. Jesus trabalha maravilhosamente perfeito. E esse amor perfeito de Jesus que eu quero levar para minha vida. Eu quero levar sempre para minha vida. Jesus ele nunca desiste da gente. Comunidade Resgate, não desiste daqueles que se aproximam de você. Porque Jesus vai colocar muitas pessoas diante de você. Pessoas fáceis, pessoas difíceis, pessoas que são muito amadas e pessoas também que foram muito machucadas.
e que por ser muito machucadas, elas terminam machucando também. Então que a gente possa ser canal de cura para ser totalmente na vida do irmão aquilo que Jesus quer, que é o amor. Quando nossos irmãos se afastarem da comunidade, ou que cair, você escutou, nossa, fulano de tal caiu, fulano de tal assim, não julga, ame, porque você amando pode trazer essa pessoa de volta para a caminhada com Jesus. É muito fácil você julgar, mas você não está na vida do outro, você não sabe o que aconteceu na vida do outro para que ele tenha caído. Você não sabe o que aconteceu para que ele tenha se afastado, e muitas vezes a gente condena porque se afasta, mas não procura saber o motivo do afastamento. Amém? Então, ame mais. Cuide mais daquele que está do teu lado. Ame quem te ama, mas ama também aqueles que aparentemente te odeiam. Não julgue, não sereis julgados. Porque da mesma medida que você medir, você também será medido. Amém? Essa é a palavra do Senhor, riquíssima, do Sermão da Montanha. Que Jesus ele possa nos dar graça, meus amados irmãos da comunidade católica Resgate, de vivenciar plenamente o amor. E como eu fico feliz dessa palavra, porque eu procuro vivenciá-la. E não se preocupe, que Jesus vai lhe colocar em situações e situações para ver se você realmente está vivendo o Evangelho. É muito bom, porque a gente é provado na nossa caminhada, de dia, de noite, e a gente sempre vai ser, porque Ele quer ver aonde aqueles que Ele escolheu está procurando viver o Evangelho, que é o Evangelho do amor, porque o amor se chama Jesus, e com Jesus tudo pode ser transformado. Amém? Que Deus abençoe vocês grandemente. Que Nossa Senhora cubra vocês com o manto sagrado. E como eu agradeço ao Senhor por fazer parte dessa comunidade. Essa comunidade de homens e de mulheres que buscam cada dia mais viver a palavra. Que cai, que levanta, que mostra seus espinhos, mas também mostra a sua beleza que tem. E que sempre a gente pode ser renovado em nome de Jesus. Que Deus abençoe grandemente e um forte abraço dessa serva que precisa amar mais. Amém? Um abraço.